Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Industrialização no Spotify, no YouTube, no seu agregador de podcast em áudio e vídeo. E hoje a gente vai falar, final do ano chegando, nós vamos falar dos principais investimentos aí que você deve fazer para 2024. Então, episódio datado, final de 2023, indo para 2024, já pensando no próximo ano, onde você deve investir. E pensando bem, o que é investimento? É só colocar o seu dinheiro? Não. Vamos ver isso depois da vinheta. Pois é, pessoal. Quando a gente fala de investimentos para 2024, todo mundo já pensa: ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Então aqui eu não estou falando de investimento financeiro, estou falando de investimento do seu tempo, na sua educação, o que você vai estudar, o que você vai procurar de conteúdo na internet, nos livros, onde quer que seja, né, onde você vai colocar o seu esforço, né? Quem já viu minha aula sobre minha aula de custos, as minhas aulas sobre eh, eh, análise de investimentos, investimento é todo o esforço que a gente aplica esperando um retorno futuro, né? Um retorno futuro maior. Então, não estamos falando aqui só de dinheiro, onde você vai investir em leitura, busca de conhecimento, tá? E eu vou trazer aqui um artigo do Sebrae, ele está na descrição do vídeo. É um artigo muito legal e no próprio artigo você pode baixar um e-book. Eu gosto muito dos materiais do Sebrae. Acho que o Sebrae é um negócio que funciona muito bem. É perfeito? Não é perfeito como tudo nesse mundo, né? Como nós não somos, mas o Sebrae tem materiais muito bons, tem coisas muito boas que podem ajudar você, empreendedor. Mas empreendedor é só aquele que tem empresa? Não. Você que é funcionário de uma organização, de uma empresa, de uma companhia, você também é um empreendedor, né? Pratique o intraempreendedorismo. Com certeza você vai ter um retorno maior do que somente o seu salário, tá? Acredite ou não. Quem não concorda, escreve aí embaixo, né? Põe aí nos comentários, ou escreve lá no nosso blog, escreve lá no nosso Instagram, né? Se você não concorda com o intraempreendedorismo, né? Essa história de pensamento de dono, é claro que tem limites para isso, mas o retorno é sempre muito bom. No mínimo, você aprende alguma coisa que você não sabia. E aí eu vou trazer algumas coisas então para vocês desse artigo do Sebrae, que eu gosto bastante, né? É, falando aí de onde você deve investir em 2024. Então, sete pontos aí, sete tendências de negócios aí apontados pelo Sebrae, onde você pode buscar conhecimento, né? Primeiro, sustentabilidade, né? É um assunto que está em destaque. Muitas empresas têm pensado em sustentabilidade. Por quê? Porque as pessoas têm pensado em sustentabilidade. Todo mundo está buscando sustentabilidade, né? Todo mundo quer ter um produto mais sustentável. Todo mundo quer mostrar para os seus clientes que é uma empresa sustentável, tanto do ponto de vista econômico-financeiro. Ninguém quer comprar um produto de uma empresa que pode morrer amanhã e aí o produto fica sem garantia, sem peça de reposição, sem possibilidade de conserto, né? E também sustentabilidade ambiental. Muitas pessoas hoje não querem mais comprar produtos de empresas que prejudicam o meio ambiente, que tem produtos não sustentáveis do ponto de vista ambiental. Então, é um assunto em alta, é um assunto que todo mundo deve conhecer, em qualquer nível da organização, em qualquer ponto da organização, porque você tem que pensar de forma sustentável em cada ideia, em cada processo, em cada ponto de inovação. O segundo item são negócios digitais, né? Comércio eletrônico, a presença digital. Então, mas todo mundo está, né,
na internet, está muito pulverizado, tem muitos sites, tem muito canal, muita perfil no Instagram, muito isso, muitas redes sociais. Então, se a sua empresa quer marcar presença digital, se você quer ter presença digital, precisa pensar um pouquinho nessa questão digital, tá? A omnicanalidade, a multicanalidade, né, é importante, incluindo o digital. Lembrando que tem uma história aí, né, do phygital, físico e digital. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre phygital, né, sobre essa história do físico com o digital, termo cunhado lá pelo Silvio Meira, comenta aí que a gente traz um episódio falando, né, do phygital e como o phygital é importante na indústria, na logística, em todo o processo, tá? Então, sua empresa precisa ter presença digital. E você, como pessoa, precisa também. Né? Eu vejo pessoas, eu tenho recebido contato com pessoas, às vezes está precisando mudar de trabalho porque vai mudar de cidade, que a família vai mudar de cidade, ou porque a empresa fechou uma unidade, ou porque acabou saindo da empresa por qualquer outra razão. Né? E aí essas pessoas, quando tem a necessidade de começar a procurar algum emprego, elas começam, então, a pensar lá no LinkedIn, no Instagram, para se expor um pouco, né? Porque a gente precisa ter exposição digital como pessoa também. Né? Então, não deixe de ter uma presença digital, né, no LinkedIn, um LinkedIn minimamente atualizado, não precisa botar dinheiro nisso, né, num primeiro momento, mas minimamente atualizado, com seu currículo, com a sua experiência, né? Então, a gente precisa ter presença digital. Então, é uma coisa para você pensar em 2024, né? Começar aí a atualizar o LinkedIn, ter presença digital para não ficar vivendo o fantasma da recolocação, né, que assola quem está muito longe, muito tempo longe dessa questão digital. Confesso que não é uma coisa fácil. A presença digital, para mim, é uma coisa difícil. Eu não tenho muita afinidade com redes sociais, né? Não é uma coisa que é natural para mim, não é uma coisa que eu gosto de redes sociais, mas é uma coisa necessária, e através dessas redes sociais já fiz muitas amizades legais, já mantive um mínimo contato com várias pessoas, né? Às vezes pessoas que eu não tinha contato físico por 10, 15 anos, de repente alguém precisou, né? E aí me encontrou ali, porque eu tô lá, né? O meu perfil tá lá, não é um perfil muito ativo, mas ele tá lá, e aí quando as pessoas precisaram, elas vieram até mim, e nesse ano de 2023 foi um ano muito legal, eu pude ajudar aí pelo menos umas 10 ou mais pessoas a se recolocarem, né, a buscarem trabalho, e algumas, teve um caso que foi muito interessante, né, que um amigo chamou no LinkedIn, falou, olha, estou precisando de uma pessoa com esse perfil, e por acaso eu tinha visto que um outro colega estava procurando trabalho e tinha aquele perfil, né? E era um perfil bem específico, né? De gestão, com idioma, e aí coloquei os dois em contato e, né, estão vivendo felizes, né? Foi um ganha-ganha muito grande aí, é muito legal. Então, ter presença digital é bem importante, né? Adoção de tecnologias inovadoras. Então tá aí, temos um ano de ChatGPT, né, IA generativa, que se desdobrou em centenas de outras IAs, né, centenas de outras tecnologias que usam a IA generativa, treta lá no ChatGPT, na OpenAI, né? Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre essa questão aqui, comenta aí que a gente fala também, né? Ou tem muito assunto rolando aí sobre esse caso da OpenAI, tá? Mas aprendam minimamente a usar, né? Não precisa sair sendo especialista em IA generativa, em todas as inteligências, né? Mas aprendam minimamente a usar ChatGPT, a usar algum tipo de IA. Eu, por exemplo, não tive muita curiosidade, não entrei
em nenhum tipo de IA relacionado à imagem. Eu não sou muito visual, né? Não sou muito das imagens. Quem trabalha comigo sabe, quando tem que montar um PPT bonito, eu consigo criar o texto, eu consigo criar a estrutura, mas até nos PPTs que eu trago para vocês aqui no podcast, é aquele fundo branco com texto, com algumas imagens e acabou, né? Mas quem gosta de imagem vai fazer a imagem, quem gosta de texto vai fazer texto. Eu já testei e tenho usado bastante ChatGPT, tenho usado algumas outras IAs ali de mapas mentais, de algumas outras coisas, né? E o Ale, que é um cara mais artístico aí, tem feito algumas coisas com IA generativa para visual, até aqui mesmo para o canal. Então, aprendam minimamente a entender essas novas tecnologias e assim também novas tecnologias para a empresa de vocês, conectividade principalmente, né? Tudo, quando a gente pensa em sistema, em automação, tudo é mais lógico, né? E aí eu sempre falo, você precisa estudar lógica, padronização, tá? Porque quando você, como é que eu vou chegar na inteligência artificial? Eu preciso ter primeiro um pouco de padronização, de processo, né? E não tem padronização sem 5S, a gente já falou sobre isso aqui com o André, lá no episódio sobre o evento de 5S feito pela Ápice Educação, né? O quarto item, né, valorização da diversidade e inclusão. Tá? Diversidade e inclusão é um tema interessante, tá? É um tema controverso, que rende muita discussão, mas todas as empresas de ponta, todas as empresas mais up-to-date ali, com as tendências, têm investido nisso, primeiro, porque é um tema necessário e importante. Tá? Segundo, porque você precisa de diversidade se você quiser atingir muitos públicos diferentes. Se a tua empresa quer ter muita relevância, muita visibilidade. E você como pessoa, você precisa se relacionar com todo tipo de pessoa, com todas as culturas. Nesse mundo globalizado, você conhecer culturas diferentes e tentar entender por que as pessoas de regiões diferentes pensam diferente, o que acontece, né? Por que pessoas de regiões diferentes têm prioridades diferentes na vida? Por que pessoas de regiões, de culturas, de crenças diferentes, né, têm mais resistência ou menos resistência com alguns tipos de mudança? Tá? Você consegue viver muito melhor, você consegue trabalhar com todo esse público, né? E quando você, pessoa física, então, está, por exemplo, buscando uma recolocação, buscando pessoas para trabalhar com você, né? Entender essa questão de diversidade e inclusão vai te dar muito mais sucesso e, né, a gente tem visto aí conflitos, guerras, né, por conta de intolerância à diversidade e inclusão, tá? Isso é terrível. E como a gente faz para mudar isso? A gente começa por nós mesmos, tá? Você começa por você, eu começo por mim, a quebrar barreiras, né, e aceitar coisas, crenças, costumes e pessoas que a gente foi ensinado lá atrás, às vezes na escola, às vezes pela educação de casa, a gente foi talvez não ensinado, mas a gente viu exemplos dos nossos antepassados, né, que talvez não aceitavam, né, e eu tenho muitos casos desses, de alunos, de colegas de trabalho e na própria família, né? Então, pensem, estudem, entendam o tema de diversidade e inclusão, tá? Novos modelos de negócios, isso não tem o que falar, entendam modelos de negócios. Lá no canal do IIBA Brasil, nós fizemos 2 papos de negócios nesse final de ano, um no dia 1º do 11 e o outro no dia 6 do 12, perdão. Fizemos papos de negócio sobre análise, né, de modelo de negócios, tá? Análise de modelos de negócios com um convidado, foi muito legal. Então, comece a entender novos negócios, tanto para sua empresa quanto para você,
porque modelos de negócios têm morrido e modelos de negócios têm surgido. Então, se você não souber olhar, analisar novos modelos de negócio e pensar na transformação da empresa, sua empresa pode morrer, né? Se ela não mudar. Então, a gente viu o caso lá, por exemplo, dos streaming, né? Streaming não existia e tinha muita pirataria. Netflix veio e a pirataria automaticamente reduziu, né? A Netflix andou sozinha durante muito tempo no serviço de streaming. De repente surgiu um monte de outros streamings, aí as pessoas não queriam ter várias assinaturas, a pirataria subiu de novo. Então, quem era concorrente dos streamings? Quem estava sendo o principal concorrente dos streamings? Eles, entre eles, um pouco sim, mas a pirataria muito mais, né? E aí eles acharam um novo modelo, né? Além de assinatura, a compra de filmes, de séries em à la carte, com altíssima qualidade, para poder derrubar um pouquinho aqui a pirataria. Então, modelos de negócio mudando o tempo todo, né? Então, a própria Netflix começou só distribuindo, teve que produzir e agora tem que repensar. Não tinha propaganda, agora tem propaganda. E por que ela tem que fazer isso, né? Porque senão o negócio não é sustentável economicamente e ela pode morrer, né? Assim como as empresas que vieram antes dela morreram. O sexto item, experiência do cliente em foco, né? A satisfação do cliente ganhando importância estratégica do negócio, né? E por que isso? Lá atrás, quando eu comecei a estudar essa questão do cliente, né? Quando tinha faixas na fábrica, isso há mais ou menos 30 anos atrás, mais ou menos não, 30 anos atrás, quando eu era bem novinho, a gente tinha faixas pela fábrica, né? O cliente é a razão da nossa existência. O cliente sempre tem razão. Aí depois começou, não, peraí, o cliente nem sempre tem razão, né? Não, mas tem cliente que é melhor que seja cliente do concorrente. Fui ouvindo essas coisas ao longo da minha carreira. Algumas coisas eu, em algum momento, achava que era isso mesmo, depois comecei a repensar, né? Mas a verdade é que nenhuma empresa vive sem cliente, nenhum profissional vive sem um cliente. Quem é o cliente de um profissional CLT? Né? É talvez a empresa que ele trabalhe, né? Agora, essa empresa pode ser parceira, essa empresa pode ser uma parte da vida dele, a gente pode ter várias visões, tá? Eu já falei aqui que para mim não existe cliente interno, eu pensei muitos anos em cliente interno, falei muitos anos que você tem que pensar no seu cliente interno, mas a gente vai aprendendo, vai quebrando alguns paradigmas. Isso para mim foi um paradigma a ser quebrado e hoje eu penso, mas pode mudar de ideia? Pode mudar de ideia. A gente todo dia aprende alguma coisa nova e todo dia a gente está sujeito a mudar de ideia porque aprendeu uma coisa nova. Tá? E aí, ultimamente eu tenho pensado muito que não existe cliente interno, tá? Isso não é uma fala minha, eu ouvi pela primeira vez lá do Parzanello, né? Pensei bem, não sei se é uma fala dele originalmente ou se ele trouxe de algum outro lugar, mas né, entendi que não existe cliente interno, existe cliente da organização, né? E quando eu entro para uma organização, eu faço parte dessa organização pensando lá no cliente, tá? Mas eu tenho que pensar que a minha organização tem que ganhar comigo lá, né? E o meu cliente tem que ganhar comprando da minha empresa, da minha organização. Se eu sou um profissional liberal, se eu sou um profissional independente, eu tenho clientes diretos. Então, meu cliente tem que ganhar. E a gente também tem que ganhar. Então, tem que ser aí o ganha-ganha, né? Muito bem explicado pelo Stephen Covey no livro dos 7 hábitos das pessoas muito eficazes, né? Então, tem que ter ganha-ganha e o cliente tem que estar, né? A gente tem que pensar na satisfação do cliente, ou então se ele deve ou não, se aquele tipo de cliente é o foco ou não da minha organização, e aí eu preciso me reposicionar. E por que isso? Porque todo cliente hoje tem acesso a uma rede social, né? E se lá atrás, na era pré-internet, né? Nem tinha internet, a gente já tinha uma estatística lá que um cliente satisfeito, ele pode trazer mais um cliente. E um cliente insatisfeito, ele pode ser detrator seu para mais 10 clientes. Agora, esses 10 clientes hoje eu acho que são exponenciais, né? Porque um cliente insatisfeito, quando ele vai para a rede social, ele pode atingir milhares ou às vezes milhões de outros potenciais clientes, né? E a gente já viu aqui, já falou um pouquinho sobre a questão
né, a tendência das pessoas de reclamar ou elogiar, né? Então as pessoas têm muito mais tendência de expressar insatisfação do que satisfação, né? Então isso é bem natural, e aí a gente precisa pensar na satisfação do cliente, desde a estratégia até a própria entrega, né? E por último, mas não menos importante, o sétimo item: empreendedorismo social em ascensão. Empreendedorismo, deu nó na língua agora, empreendedorismo social, né, que é talvez o setor, a gente tem, né, segundo setor, terceiro setor, né, aí já ouvi falar em setor 2,5, né, que é uma empresa que tem fins lucrativos, que tem fins de lucro, né, mas que pensa naquelas pessoas que precisam mais de alguma determinada coisa, de algum determinado serviço, tá? Então, é um empreendimento, é um modo de empreendedorismo, mas olhando para causas sociais, causas humanitárias, né? E será que isso está certo? Está errado? Deveríamos deixar tudo, a questão social deveria ficar toda para os governos, mas aí os governos não têm feito isso, e aí abre espaço para outras organizações, e aí tem as organizações sem fins lucrativos, e pode uma organização com fins lucrativos tentar ajudar a sociedade e ganhar dinheiro? Vocês concordam com isso? Vocês acham que é correto? Comenta aí, né? Eu já vi algumas empresas assim, né, com fins lucrativos, tem pessoas tocando a empresa e ganhando dinheiro, mas que ajudaram muita gente, então me parece que funciona. Não tenho experiência nisso, não tive contato direto com empresas exatamente desse tipo, já prestei consultoria para algumas empresas oriundas de organizações de igrejas, tá? Católicas, evangélicas, né, entre outras, e vejo que essas empresas têm lucro, né? Tem que ser sustentável, ajudam muita gente, independente de crença, né? Ou cultura, né? As pessoas que estão alinhadas com aquela crença acabam sendo ajudadas de alguma forma. Acho interessante, né? Comentem aí o que vocês acham disso também. Então, esses foram os 7 pontos que você deve investir, que você deve pensar, que você deve buscar conhecimento em 2024, né? E o Sebrae ainda coloca 4 áreas aqui, e aí o episódio já está ficando um pouco mais longo, né? Ele coloca 4 áreas para você realmente empreender em 2024, né? Quem está pensando aí em um negócio próprio, empreendimento, tá? Ele coloca saúde e bem-estar, as pessoas têm buscado cada vez mais isso, especialmente depois da pandemia. Tecnologias inovadoras, então, se você é uma pessoa da área de tecnologia, né, empreender em tecnologias inovadoras é algo bem interessante. Alimentação saudável e sustentável. A gente viu aí o crescimento, especialmente depois da pandemia, né, o crescimento da preocupação das pessoas com a saúde. Por quê? A gente viu que quando a Covid chegou, as pessoas mais saudáveis, né, tinham uma resistência maior, as pessoas mais saudáveis passavam mais facilmente pela Covid. E o que eram as pessoas mais saudáveis? Se alimentavam melhor e que têm uma vida mais ativa, né, menos sedentária, que tem uma vida, uma rotina de exercícios. Tá? Então, alimentação saudável, né, e tudo que está relacionado à saúde, tá? É interessante. O Sebrae coloca aqui alimentação saudável e sustentável, né? Mas eu acho que vale aí colocar tudo que está relacionado à saúde, né? Além de alimentação, rotinas de exercícios, né? Esse tipo de trabalho. E último item indicado pelo Sebrae, né? Para as pessoas investirem, é negócios digitais, né? Então, negócios digitais, porque todo mundo precisa ter presença digital. Se você é uma pessoa que tem afinidade com marketing de conteúdo, redes sociais, é uma área interessante para empreender, né? É muito legal. E ele coloca ainda, o Sebrae, nesse artigo, né, 4 áreas com baixo investimento para empreender,
que é consultoria online, conteúdo, produção de conteúdo para redes sociais, alinhado com a questão da presença digital, serviço de design gráfico e vídeo, edições, esse tipo de coisa, e revenda de produtos online. Tá? Então, o Sebrae indica isso. Tá? E oportunidades, o Sebrae coloca ainda 3 áreas pouco exploradas, mas que têm oportunidades em alta no Brasil, que é, primeiro, tecnologia para pequenas e médias empresas. Realmente, pequenas e médias empresas têm, às vezes, dificuldade de acesso à tecnologia. A maioria das empresas de tecnologia gostam de fazer trabalhos para empresas grandes, que têm muito dinheiro, né? E aí fica essa lacuna aí, né, para empresas de pequeno e médio porte. Tá? Então, serviços aí, soluções de tecnologia, hardware, software, né, conhecimento. Tá? Quando a gente fala de tecnologia, é interessante também que tem um grande nicho aí de conhecimento, de ensinar as pessoas a usar as tecnologias, a aproveitar as tecnologias. Tá? As pequenas e médias empresas carecem muito disso. Sustentabilidade na indústria e agricultura, né? Buscar soluções para isso, então consultoria, produtos, serviços, né? E saúde e bem-estar para populações carentes, né? É bem difícil saúde e bem-estar para populações carentes. Muitas pessoas não buscam isso, muitas pessoas buscam trabalhar com né, o público de maior poder aquisitivo, que pode gastar mais, investir mais, comprar produtos caros, né, com altas margens de lucro, e a população carente, né, fica para trás nesse aspecto. E isso pode ser uma boa oportunidade, né, saúde e bem-estar para a população carente, com aquela ideia da organização ali, né, do setor 2,5, que eu já ouvi falar, não conheço muito sobre isso, mas acho que pode ser uma coisa interessante. Se alguém está, né, nos ouvindo, nos assistindo aqui, conhece, comenta aí, né? E de repente a gente traz um pouco mais sobre isso aqui. Beleza, pessoal? Baixem o artigo, né? Acessem o artigo do Sebrae, baixem o e-book, tem muita coisa interessante lá, tá? É muito legal, vale a pena ver. A gente não precisa concordar com tudo que está lá, mas vale a pena muito dar uma olhada nisso. E se você gostou do episódio, comenta aí, curte, compartilha esse episódio, se inscreve no canal e clica no sininho lá para receber os nossos novos episódios, tá? Então segue a gente no YouTube, no Spotify, e a gente teve uma grata surpresa agora esse ano com os dados do Spotify que eu vou trazer no próximo episódio para vocês. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui, e até o próximo Industrialização, com muita coisa legal aí para 2024.